A Red Bull fez uma denúncia gravíssima com relação às suas rivais principais na Fórmula 1. Entre elas estão Mercedes, estão Ferrari e muitos outros times da categoria que estão sendo apontados como possíveis trapaceiros na maior categoria do automobilismo mundial. Vamos entender mais sobre isso? Então não se esquece, aqui nós temos notícias, análises e teorias do esporte a motor de segunda a sábado, sempre no F1 Hoje. A equipe Red Bull de Fórmula 1 é conhecida como uma das melhores do grid da categoria há muitos anos. Desde a época de Sebastian Vettel, como agora na era de Max Verstappen, a Red Bull é conhecida como um time que não tem nada a ver com automobilismo, mas que entrou de forma corajosa e heróica na categoria, conseguindo fazer com que uma marca de energético se tornasse sinônimo de velocidade na Fórmula 1. Dietrich Mateschitz, o antigo fundador da marca de energético, era o principal responsável por manter a equipe da categoria de pé de certa forma. Mas após seu falecimento, as coisas não estão andando tão bem quanto antes. E isso não é segredo para ninguém. Quem conhece um pouquinho da história da Red Bull sabe que Dietrich foi o principal fundador da equipe de Fórmula 1. E ele era quem cuidava mesmo do time. Ele era um entusiasta pelo esporte e ele inclusive foi a cabeça por trás da ideia de trazer a marca de energético para a Fórmula 1, não apenas em uma equipe, mas em duas equipes. Hoje pouca gente se pergunta sobre isso, mas é estranho a gente pensar, por que uma marca de energético tem um time de Fórmula 1? E realmente não faz tanto sentido quando a gente para analisar as coisas de forma fria. Era basicamente a paixão de Dietrich Mateschitz que mantinha os times de pé. E hoje não dá para pensar na Fórmula 1 sem a Red Bull, não é mesmo? A grande questão é que com o falecimento do fundador da equipe, muitos membros da equipe antigos sentiram que o time poderia enfrentar grandes instabilidades. Mas agora o problema também é outro e não tá tão ligado assim a essa questão da saída dos integrantes, mas sim para onde estes integrantes foram dentro da categoria. E como as equipes estão conseguindo pagar os grandes salários que foram oferecidos. Ou seja, a Red Bull agora já está dizendo que outros rivais estão trapaceando na categoria. Pelo menos que isso parece ser provável. E mais do que isso, podem estar utilizando outras categorias do automobilismo para manter seus carros velozes. E isso a gente vai trazer aqui agora para vocês, mas antes não se esquece, deixa o seu like e se inscreva no canal para conseguir ter conteúdo de qualidade como esse aqui por muito mais tempo, falando sempre sobre a Fórmula 1 e o esporte a motor. Vamos pensar só o seguinte, imagina que você tem uma equipe de Fórmula 1 e aí você começa a perder vários funcionários para suas principais rivais. A primeira coisa que você pensa, ou você não está pagando bem os salários, ou eles estão insatisfeitos com o ambiente de trabalho. Isso é uma obviedade. Mas pensa o seguinte, os principais integrantes da sua equipe, que antes comandavam grandíssimos cargos, já começam a te falar, olha, eu recebi uma proposta que eu vou ganhar o dobro do salário, o triplo do salário que eu ganhava aqui na Red Bull. Será que você não ficaria com um pezinho atrás, uma pulga atrás da orelha? Porque é exatamente isso que está acontecendo agora. Aparentemente, por exemplo, no caso de Adrian Newey, apesar de, claro, a saída da Red Bull ter sido impulsionada por conta do falecimento de Dietrich Mateschitz, que aconteceu há mais ou menos 3 anos, isso não é apenas a única causa da saída de Newey da equipe dos Touros Vermelhos. Segundo Helmut Marko, ele recebeu uma proposta astronômica para trabalhar na Aston Martin. E essa proposta também foi uma propulsora da aceitação de Newey à entrada da equipe britânica. Ou seja, como que eles estão pagando esses salários, mesmo com o teto orçamentário? Este é o grande questionamento de Helmut Marko nesse momento. Como os salários estão sendo pagos, sendo que existe esse teto orçamentário? Esse é o grande questionamento e que faz eles pensarem que talvez esses times rivais estão sim saindo do regulamento da Fórmula 1 para conseguir certa vantagem de forma ilegal e assim vencer a Red Bull não só dentro das pistas, mas fora delas também.
A teoria que existe hoje tem tudo a ver com a relação de Newey com a Aston Martin. Pouca gente sabe e se ligou nesse acordo, mas Adrian Newey não foi chamado na Aston Martin para ser apenas um mero funcionário. Ele também foi chamado para se tornar um dos coproprietários da equipe na Fórmula 1, o que pode acabar mudando o jogo de uma forma geral na categoria. Se Newey é um dos coproprietários, talvez exista algum tipo de forma de anular ou pelo menos ocultar os ganhos de Newey e assim esses ganhos não saiam no teto orçamentário da Fórmula 1. A gente sabe, outro cara que também é proprietário da equipe é o próprio Toto Wolff. Será que isso não é uma forma de ocultar esses ganhos desses caras que já são coproprietários? Provavelmente sim, até porque boa parte do patrimônio que eles têm investidos hoje são nas equipes da Fórmula 1. E de acordo com que a categoria se valoriza e essas equipes também, de certa forma esse patrimônio é aumentado. E assim, talvez eles estejam dispostos a ganhar salários um pouco mais baixos em detrimento desse patrimônio que já está aumentando gradativamente a cada mês, a cada ano que passa. Mas não para por aí. Para quem não se lembra, a Red Bull foi acusada de estourar o teto orçamentário no ano de 2021, se eu não me engano. E com isso precisou pagar uma certa penalidade ligada ali ao tempo de túnel de vento. Já pensou se as principais equipes do grid, sejam Mercedes, Ferrari ou até mesmo a Aston Martin, também precisem pagar essa penalidade por conta da contratação desse pessoal que vai fazer com que elas rompam o teto orçamentário nos próximos anos? Apesar dessa possibilidade ser muito negativa, ela existe e é sim possível. E pode levar a Red Bull a ter um ano de 2026 já no novo regulamento muito superior às suas rivais, talvez iniciando novamente um novo domínio. Só que isso pode se tornar muito mais difícil, já que seus melhores funcionários não estão mais na fábrica deles. E outra questão que também levanta um pouco aí o nosso questionamento é com relação às novas categorias que a Fórmula 1 está, de certa forma, entrando em parceria, principalmente ligada à WEC e aos hipercarros que essas categorias já apresentam. Já falamos muito sobre isso, principalmente com relação à Ferrari, que tem grandes hipercarros que conseguiram inclusive se tornar nos últimos anos campeões de Le Mans, o que já deixava uma pulguinha atrás da orelha dos principais fãs da categoria. Mas agora, com a parceria entre a Haas e a Toyota Gazoo, tudo ficou um pouco mais nebuloso. Isso porque, apesar dos hipercarros realmente não serem carros de Fórmula 1, eles são carros que muitas vezes têm velocidades de curva e de retas próximas dos carros de Fórmula 1. Basta nós lembrarmos que um dos recordes que eram da Fórmula 1 foi batido por um hipercarro da WEC lá em Spa-Francorchamps. O que garante, os carros são semelhantes e podem sim utilizar tecnologias parecidas, apesar que, é claro, os regulamentos são diferentes. Mas é óbvio que uma coisinha aqui ou outra ali podem ser aproveitadas para as duas categorias. E é uma questão importante e inteligente. Se você consegue fazer uma parceria onde a tecnologia da Fórmula 1 é transferida para os hipercarros e a tecnologia dos hipercarros transferida para a Fórmula 1, é a melhor coisa que existe. E não é à toa que existem algumas coincidências nessa questão. A gente agora vê a Aston Martin entrando nos hipercarros com o Valkyrie, que é o novo carro da marca, que vai voltar agora para o WEC. A gente vê a Ferrari logo após o início do teto orçamentário vencendo as 24 horas de Le Mans, ou seja, a gente percebe que existe um certo investimento. Se isso tem a ver com o teto orçamentário da Fórmula 1, a gente não pode garantir nada, mas que é estranho várias empresas que estão na Fórmula 1 interessadas em iniciar os hipercarros na WEC, isso é estranho. E parece sim ter uma relação, principalmente agora com a parceria entre a Haas e a Toyota Gazoo, não é mesmo? Enfim, o que você acha que pode estar acontecendo? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e não se esquece, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder mais conteúdo como esse aqui.